Capítulo 2. Encontro com Hiyori. A cerimônia de graduação e a cerimônia de encerramento terminaram sem incidentes. As férias de primavera finalmente chegaram, e os alunos esqueceram de competir uns com os outros e deram as boas-vindas às férias curtas. Embora os alunos atuais obviamente não tivessem permissão para deixar o campus, eles não se sentiram particularmente incomodados com isso, em grande parte devido à presença do Keiki Mall. O shopping era uma comodidade essencial não apenas para os alunos, mas para todos os afiliados à escola. Tenho certeza de que não preciso explicar isso em detalhes neste momento, mas tinha tudo o que você precisava, desde cafés até lojas de eletrônicos, karaokê e assim por diante. Se houvesse algo mais que você realmente desejasse, poderia obtê-lo por correspondência depois de fazer uma solicitação e obter permissão. Você era livre para viver a vida de acordo com seus próprios caprichos, desde que estivesse dentro do que seu estoque de pontos privados permitia. Felizmente, ninguém na safra de calouros deste ano passaria fome por falta de pontos. Até mesmo a classe de classificação mais baixa, a classe D, receberia um subsídio de dezenas de milhares de pontos em 1º de abril. Quando você considerava a mesada média dos alunos do ensino médio em todo o país, era óbvio que o valor que recebíamos era quase demais. No entanto, mais do que alguns desses alunos tiveram situações problemáticas em suas mãos. Eu poderia me considerar um deles. Como parte de um contrato que fiz com minha colega de classe Kushida, prometi fornecer a ela metade de minha renda. Embora esse contrato tivesse servido a meus próprios propósitos no início, as coisas começaram a mudar. O que devo fazer sobre o contrato que fiz com Kushida? Ou melhor, o que devo fazer sobre meu relacionamento com ela em geral? Eu teria que decidir isso durante as férias. Devo proceder conforme originalmente planejado? Ou devo escolher uma opção diferente? Não cabia mais a mim fazer essa escolha, no entanto. De qualquer forma, as férias de primavera estavam apenas começando. Não havia necessidade de pânico. Vesti minhas roupas casuais e me preparei para sair. Eu tinha planejado passar a maior parte das minhas férias de primavera apenas relaxando preguiçosamente no meu quarto, mas eu tinha um breve encontro com uma certa pessoa hoje. Eu pensei que seria um pouco mais tarde antes de ter notícias deles, mas eles me contataram surpreendentemente cedo. Assim que o fizeram, entrei em contato com outra pessoa. Uma última verificação, eu acho. Era o primeiro dia das férias de primavera, então eu precisaria fazer alguns ajustes. Mas isso não foi um problema. Minha reunião hoje foi de uma importância significativa. Importância significativa não para hoje, mas sim para o final das férias de primavera. Os dias começaram a ficar mais quentes e ensolarados no final de março. Assim que ouvimos que as flores de cerejeiro estavam se preparando para começar a florescer, elas fizeram exatamente isso e floresceram em pouco tempo. Mesmo tendo chegado ao nosso ponto de encontro mais cedo do que o esperado, vi que a aluna que eu iria encontrar já estava lá esperando por mim. Olá, Ayano Koujikun. Hiyori, parecendo impressionante em sua roupa casual, esperou por mim na frente do Keiki Mall. Você está adiantada. Bem, fui eu que liguei para você, então não era como se eu pudesse deixá-lo esperando, respondeu ela, exibindo um pequeno sorriso. Desculpe por convidá-lo para sair hoje sem aviso prévio. Eu realmente não tinha nenhum plano para as férias de primavera, de qualquer maneira. Não se preocupe com isso. Além do mais, eles finalmente estocaram alguns livros novos na biblioteca ontem, disse Hiyori, mostrando-me a bolsa que ela estava carregando. Seu sorriso ficou ainda maior do que antes. Shina Hiyori, do primeiro ano classe C, era uma garota que amava ler mais do que qualquer outra coisa. Pensei em compartilhar essas informações com você o mais rápido possível, Ayano Koujikun, acrescentou ela. Os livros de um autor cujas obras Hiyori e eu amamos especialmente eram difíceis de encontrar em lojas de conveniência e livrarias de shopping. Eles nem estavam disponíveis como e-books, então a biblioteca era nossa única maneira de obtê-los. Achei que sempre poderíamos fazer pedidos especiais para eles, mas a biblioteca ajudava os livros a atingir um público mais amplo. Eu adorava poder discutir um livro com alguém dessa maneira. Há mais pessoas aqui do que eu pensei que haveria.
Os alunos ocuparam os assentos nas mesas ao redor do café. Eram férias de primavera, eu suponho. Dependendo da hora do dia, o café pode ficar muito cheio. Felizmente, parecia ter alguns assentos disponíveis no balcão, então fomos até lá. Nunca tivemos a chance de nos encontrar assim em um dia livre. É meio refrescante, não é? Disse Hiyori. Certamente era verdade que quase nunca nos encontrávamos nas férias, com Hiyori em suas roupas pessoais. Sim, você está certa sobre isso, eu disse a ela. Nossos humores melhoraram enquanto conversávamos. Bem, eu sei que isso é abrupto, mas pensei em ir direto ao ponto. Trouxe vários livros comigo. Quer dar uma olhada? Disse Hiyori, alegremente enfiando a mão na bolsa para recuperá-los. Mas então, sua mão parou de repente. Ela olhou para cima, como se estivesse se lembrando de algo. Oh, isso me lembra. Antes de mergulharmos em nossa discussão sobre livros, tudo bem se tocarmos em outra coisa primeiro? Antes que ela pudesse continuar, uma voz alta veio crescendo atrás de nós. Ah, droga! Este lugar está lotado, cara. Não há mesas livres? A voz familiar podia ser ouvida nas proximidades. A pessoa em questão estava reclamando do estado do café. Mais precisamente, como estava lotado. Este local está bom? Sim, eu acho. No meio do ambiente descontraído do café, os dois recém-chegados sentaram-se nos lugares que ficaram vagos. Dirigi meu olhar na direção das vozes, que eram masculina e feminina, e vi meus colegas Ikki e Shinohara. Eles pareciam estar no meio de uma conversa, então não nos notaram. Os dois pareciam estar se aproximando, já há pouco tempo atrás. Aparentemente, essa tendência continuava. Aqueles dois são Ikki e Shinohara-san, se bem me lembro. Não são, disse Hiyori. Ela não estava se inclinando perto o suficiente para sussurrar em meu ouvido ou algo assim, mas ela estava consciente o suficiente sobre o volume de sua voz para que Ikki e Shinohara não ouvissem. Você tem uma boa memória, eu disse a ela. Um ano inteiro se passou, afinal. Conheci alguns alunos de outras turmas muito bem, respondeu ela, com os olhos brilhando de orgulho. Por alguma razão, nós dois permanecemos em silêncio, inclinando-nos ligeiramente para ouvir a conversa de Ikki e Shinohara. Parece que nossa renda mensal voltou a cair para menos de 30 mil, bufou Ikki. É assim que o sonho se desfaz. Quero dizer, estávamos enfrentando a classe A. Não é como se tivéssemos chance de vencer, disse Shinohara. Sim, você pode estar certa sobre isso. E voltaremos a ser classe B a partir do mês que vem, hein? Droga. Ikki coçou a cabeça. Ele deve ter se lembrado de quando perdemos no exame de final de ano. Mas, bem, você sabe por que perdemos? Perguntou Shinohara. O que? Você quer dizer de quem é a culpa? Disse Ikki. Por um momento, pensei que ele fosse dizer meu nome, já que eu era o comandante. Mas a culpa foi minha. Minha, disse Ikki. Os olhos de Shinohara se arregalaram depois que ela ouviu Ikki fazer aquela observação surpreendente. Bem, tecnicamente, acho que diria que parece que sou uma das razões pelas quais perdemos. Para ser totalmente sincero, acho que se a classe tivesse sido mais unida, realmente teríamos vencido. Quero dizer, sim, claro, a classe A é bem difícil e tudo. Mas, mesmo assim, travamos uma boa luta, disse Ikki. Bem, suponho que você esteja certo, sim. Mas ainda assim, é uma grande surpresa para você dizer isso, Kanji, disse Shinohara. Ei, espere aí, acho que você está esquecendo alguma coisa, Satsuki. Você me chamou apenas pelo meu primeiro nome. Não pensei que fossemos tão próximos. Ei, olha quem está falando. Você acabou de me chamar de Satsuki. Então, acho que isso nos deixa quites, ela retrucou. Eles continuaram a refletir sobre o que havia acontecido no final do ano, inserindo ocasionalmente algumas tangentes sem sentido. Quando começarmos nosso segundo ano aqui, acho que vou me esforçar ainda mais.
Tanto nas aulas quanto nos esportes, disse Ikki. Sério? Não consigo imaginar que você vá manter essa promessa. Ei, eu não vou ser perfeito nem nada tão cedo. Mas eu estava pensando em levar as coisas a sério, disse Ikki. Pela maneira como ele disse isso, parecia que era muito mais do que um pensamento passageiro. Só por curiosidade, por quê? Perguntou Shinohara. Ken e Haruki. Não muito tempo atrás, aqueles três eram bons amigos, chamados de trio idiota por outras pessoas da nossa classe. Lembro-me de ter me aproximado bastante deles quando comecei aqui, mas acabamos nos afastando. Sendo mais preciso, suponho, devo dizer que fui expulso do grupo. Quero dizer, Ken não é o tipo para isso, mas ele tem estudado o tempo todo ultimamente, certo? Ele está levando as aulas e outras coisas muito a sério. Achei que ele estava só querendo se mostrar, mas acho que ele está ficando mais esperto, disse Ikki. Parece que suas notas melhoraram, acrescentou Shinohara. Sim, com certeza. Suas notas estão realmente melhorando, pouco a pouco, e ele já é super bom nos esportes. É como se eu tivesse a sensação de que não há nada em que eu possa vencê-lo. Mas você melhorou nos estudos, não é, Ikki? Se compararmos Ikki e Sudou como eles estão agora, Sudou teve uma chance melhor de se destacar tanto nos estudos quanto nos esportes. Ele provavelmente alcançará novos patamares no próximo ano, disse Ikki. Parecia que ele estava feliz com o crescimento de um amigo próximo, por um lado. Por outro, ele estava com medo de ser deixado para trás. E a maior razão para esse medo ser incutido nele era: se as coisas continuarem como estão, provavelmente serei o próximo a ser expulso, acrescentou. Ikki. Quanto mais baixa a posição de um aluno dentro da turma, maior a probabilidade de ele enfrentar a expulsão. Esse fato era inevitável. Yamauchi exibiu muitos comportamentos problemáticos e foi sacrificado por isso. Ikki começava a sentir que seria o próximo. Não ria. Não me diga que não é típico de mim dizer esse tipo de coisa, disse Ikki. Bem, é verdade que não é do seu feitio falar assim, mas... Sabe, eu sou praticamente igual a você. Shinohara não tinha exatamente boas notas, nem era alguém com talentos significativos. Apesar de suas diferenças de gênero, ambos estavam em uma posição semelhante. Além disso, eu não poderia rir de alguém que quer dar o seu melhor, acrescentou ela, com um aceno determinado. Também vou dar o meu melhor ainda mais no ano que vem. Não há como eu perder para você. Inferno, de jeito nenhum eu vou perder para você. Respondeu Ikki. O relacionamento deles parecia estar progredindo bem. No futuro, haveria outros alunos que foram inspirados a trabalhar mais duro depois de ver esses dois. Se alguém avançasse, outros o seguiriam. Relacionamentos mutuamente benéficos desse tipo eram extremamente importantes. Então, ei, Shinohara. Ikki, que estava sentado ao meu lado, começou a falar em tom sério. Mais sério de uma maneira diferente do que antes. Bem, há algo que eu quero falar com você. Tudo bem? Que há com você? Você está falando sério? Ela respondeu. Bem, você sabe, é como se fossemos o tipo de amigos que brigam às vezes e tal, mas, quero dizer. Hiyori e eu nos olhamos nos olhos. Foi precisamente porque éramos estranhos olhando aqui que entendemos melhor do que a própria Shinohara o que Ikki estava tentando dizer. Era possível que pudéssemos ver o nascimento de um novo casal aqui e agora. Parecia que era para onde isso estava indo. Antes que Ikki pudesse ir e dizer o que queria, Shinohara soltou um grito alto. Embora o campus cobrisse uma área ampla, a maioria dos prédios era bem pequena. As pessoas não podiam deixar de estar cientes de seus arredores, e Shinohara, que estava olhando para Ikki, parecia ter notado Hiyori e eu ao lado deles. Ikki, percebendo a surpresa de Shinohara, seguiu sua linha de visão e se virou. Ele praticamente pulou da cadeira quando seus olhos encontraram os meus. Ah! Ayano Koji. Sua reação foi muito mais intensa do que eu imaginava.
Provavelmente porque ele estava prestes a dizer a Shinohara o que sentia por ela. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou. O que eu estou fazendo? O que? Há algum problema em eu estar no café? Perguntei. Não tem, mas tipo, cara, você deveria pelo menos ter falado. Eu não fazia ideia de que você estava aqui. Você apareceu totalmente do nada. Eu pensei que tentar falar com ele nesse tipo de situação estaria fora de questão, no entanto. Além disso, ele disse que apareci do nada, mas cheguei aqui primeiro. Cara, não me diga que você ouviu o que estávamos falando. Você ouviu? Ele perguntou. Sobre o que vocês estavam falando? Eu perguntei em troca. Quando fiz a pergunta para ele, ele desviou os olhos, afobado. Nada. Quero dizer, isso importa, ele respondeu. Shinohara, que estava ouvindo Ikki e eu nessa troca, comentou sobre outra coisa, no entanto. Espera, Ayano Koujikun, você e Shina-san estão saindo? Perguntou Shinohara, que parecia perceber que não viemos sozinhos. Claro, desde que ela tinha visto nós dois sentados aqui no café juntos, eu supus que não era surpreendente para ela perguntar isso. Não é bem assim. E vocês? Perguntei. De jeito nenhum, não. E que eu não somos assim, respondeu ela, rejeitando categoricamente a ideia de que eles tivessem esse tipo de relacionamento. E que rapidamente interveio, talvez porque não tenha gostado muito do que acabou de ouvir. Sim, Ayano Koji. Quero dizer, não tem a ideia errada, ok? Como se alguém quisesse estar com essa feia. É. Quem você está chamando de feia, feio? Retrucou Shinohara. Você, ele atirou de volta. Espera, não, para aí. Por que vocês estão brigando agora? Ambos se levantaram e olharam um para o outro, destruindo completamente as boas vibrações que existiam antes. Ugh, isso é uma droga. Você tirou as palavras da minha boca. E aqui eu saí do meu caminho para arranjar tempo para você durante as férias de primavera e tudo. É? Espero que? É? Não tive outra escolha a não ser você. Eu estava sem opções. Que diabos? Você é um canalha. Eu pensei que eles iriam se sentar novamente, mas por algum motivo, eles foram embora para outro lugar, ainda brigando pelo caminho. Estávamos prestes a ver um novo casal nascer, mas, infelizmente, as coisas mudaram repentinamente. Eles vão ficar bem, murmurou Hiyori, também surpresa com a mudança repentina na situação. Quem sabe? Eles só podiam se xingar por terem tido o azar de se sentar ao lado de um colega de classe. Eu esperava que eles pudessem fazer as pazes e continuar progredindo em seu relacionamento o mais rápido possível, no entanto. De qualquer forma, você estava prestes a dizer algo antes, não é? Perguntei. Bem, sim, eu estava. Curiosamente, na verdade há algo surpreendentemente semelhante ao que aqueles dois estavam falando, respondeu Hiyori. Surpreendentemente semelhante? Sem querer, pulei um pouco quando a ouvi dizer isso. Ela não poderia estar se referindo a como Ikki estava prestes a dizer a Shinohara como ele se sentia, certo? Algo romântico? Esses pensamentos passaram pela minha cabeça por um momento antes de eu imediatamente rejeitar a ideia. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, Ayano Koujikun, sobre o exame de final de ano, ela disse. Bem. Supus que como Ikki e Shinohara também estivessem conversando sobre o exame de fim de ano. O que você queria me perguntar? Sinto muito se meu raciocínio está errado aqui. Então vou apenas perguntar. Foi você quem mudou Ryuin-kun? O olhar de Hiyori estava cheio de curiosidade, e nenhum indício de más intenções. Pensando bem, notei na primeira vez que nos encontramos que ela possuía uma visão aguçada. Normalmente, minha resposta a algo assim seria: o que você quer dizer? Bancar-me de idiota e fingir que não tenho nada a ver com isso teria sido o melhor curso de ação a tomar. A razão pela qual não o fiz foi porque havia certeza nos olhos de Hiyori. Sim, eu acho que sim.
Mas imaginei que você entenderia sem precisar que eu explicasse, já que você é, bem, você, Ayano Koujikun. Riu mudado. A maioria das pessoas provavelmente balançaria a cabeça ao ouvir tal coisa. As pessoas que não o fariam tinham algum grau de compreensão da situação ou eram a pessoa que o havia mudado. Por que você pensa isso? Em vez de tentar enganá-la, decidi vir direto e perguntar a Hiyori seu raciocínio. Eu esperava que ela pudesse me dizer por que ela tinha tanta certeza. Era apenas uma questão de juntar lentamente todas as peças do quebra-cabeça. Ryuenko era obcecado por você e sua classe, Ayano Koujikun. Mas depois de um certo ponto no tempo, ele simplesmente caiu completamente do palco. Ostensivamente, foi por causa de uma revolta liderada por Ishizaki-kun, mas isso parecia apenas conversa fiada para mim. Fiquei convencida disso quando Ishizaki-kun e Buki-san, que antes eram aliados próximos de Ryuen-kun, voltaram a entrar em contato com ele. Parecia que Hiyori havia executado várias estratégias sobre as quais eu não tive a menor ideia. E ela tinha suas suspeitas sobre Ryuen se curvar tão silenciosamente. Se isso te incomoda, peço desculpas profundamente por isso. Eu estava realmente preocupada se deveria ou não falar com você sobre isso hoje. Eu pensei que poderia deixá-lo com raiva trazendo o assunto à tona, Ayano Koujikun. Não importa qual seja a verdade, eu sabia olhando para você que você não queria falar sobre isso, disse Hiyori. Então você tocou no assunto depois de se preparar para as possíveis consequências. Isso estava em um nível completamente diferente do bate-papo diário. Esta foi uma decisão que ela tomou após uma consideração cuidadosa. Se não podemos mais ser amigos por causa disso, então, com certeza vou me arrepender. Se eu não puder mais estar ao seu lado por causa disso, Ayano Koujikun, vou me arrepender absolutamente de trazer isso à tona, ela respondeu. Nesse caso, teria sido melhor para ela ter guardado isso para si mesma. Mas mesmo assim, Hiyori decidiu trazer o assunto à tona hoje. Eu apenas pensei que, se eu não trouxesse isso à tona, não faríamos mais progressos, disse Hiyori. Mais progressos? Perguntei. Quando eu fiz essa pergunta a ela, a boca de Hiyori ficou aberta, como se ela estivesse chocada. Ela pareceu surpresa com o que acabará de dizer. Oh, bem, suponho que eu realmente não entendo o que estou dizendo, eu mesma, respondeu ela, com um olhar um tanto confuso no rosto. Você já ouviu falar sobre a batalha entre nossa classe e a classe B? Só os resultados. Não sabia os detalhes. Mudando de assunto, Hiyori começou a explicar como eles haviam vencido. Entendo. Normalmente, o que vocês fizeram seria considerado problemático, respondi. Certamente é verdade que a maneira de Ryuen-kun fazer as coisas não tem escassez de áreas problemáticas. Mas também acho que existem alguns males necessários que devemos cometer para que nossa classe suba para os níveis mais altos. Você acha que o que fizemos foi injusto? Bem, não posso negar essa parte, pelo menos. Mesmo que não fosse um método louvável de lutar, mesmo que significasse que as pessoas falariam sobre eles pelas costas, era uma maneira de garantir a vitória para sua classe. A sociedade precisava de pessoas assim. Para travar uma batalha solitária que não lhe renderia elogios, uma força de vontade indomável era essencial. É só que, bem, não há dúvida de que entramos em um território extremamente perigoso. Tenho certeza que alguns alunos da classe B estão começando a ter suas dúvidas, mas acho que não vão encontrar nenhuma evidência concreta. Evitamos todas as câmeras de segurança instaladas em toda a escola, disse Hiyori. Havia muitas câmeras de segurança instaladas no campus. Elas estavam nos prédios da escola, é claro, mas lugares como o Keaki Mall e seus arredores também estavam sob seu olhar atento. No entanto, não era como se elas estivessem em todos os lugares. Não havia câmeras nos banheiros ou espaços privados como as salas de karaokê. Se Shinose e os outros alunos da classe B falassem que havia algo estranho no que aconteceu, provavelmente haveria uma investigação. Mas a investigação provavelmente acabaria, incapaz de encontrar algo conclusivo. Era improvável que houvesse algum desenvolvimento disso. Você conseguiu 5 vitórias muito brilhantes.
Você poderia dizer que o plano correu perfeitamente, não é? Perguntei. Brilhantes? Eu não acho. No mínimo, eu diria que nossos métodos são extremamente falhos. Como assim? Que era possível obter 6 ou mais vitórias. 5 vitórias é ótimo. Mas, bem, pensando bem, acho que ficamos gananciosos. Ryuen adotou uma estratégia muito perigosa para conseguir essas vitórias. Hiyori, refletindo sobre o que havia acontecido, analisou o que havia acontecido durante o último exame. Então, ela me contou como eles haviam vencido. Embora eu achei certo colocar pressão contínua sobre os alunos da classe B, atacar sua saúde física foi claramente uma má jogada. Mesmo que tenha sido um movimento ao qual recorremos porque há tantas pessoas na classe B que são boas e virtuosas, não é aceitável. Eu me senti exatamente da mesma forma que Hiyori. Eu sabia que a garota na minha frente levava uma vida totalmente diferente da minha. Não havia como sermos parecidos, e no entanto, eu tinha certeza de que havia algumas semelhanças em nossos processos de pensamento e ideias. E foi exatamente por isso que algumas dúvidas começaram a surgir em minha mente quando a ouvi falar. Você sabia disso antes de Ryu empregar sua estratégia. E ainda assim você não o impediu? Perguntei. Você acha que ele seja o tipo de pessoa que ouviria meus conselhos? Eu suponho que ao contrário de Shizaki e Ibuki, Ryuen poderia pelo menos ter dado ouvidos a Hiyori. Mas ele provavelmente não teria aceitado o conselho dela. Ele nunca aceitaria as sugestões de outra pessoa, tudo o que faria era zombar delas. Tem razão. Nesse caso, como você acha que Ryuen poderia ser parado? Perguntei. Eu queria ver o quanto ela havia pensado à frente e o quanto ela havia agido. Essa era a resposta que eu queria tirar dela. Talvez Hiyori intuitivamente tenha entendido isso também. Entendi os motivos que a trouxeram aqui hoje. Por alguém igual. Não, melhor, por alguém mais capaz do que ele. Mais do que qualquer outra coisa, ele só respondia a reprimendas de alguém que havia despertado seu interesse, disse Hiyori. Ryuen não ouviria o conselho de ninguém, a menos que viesse de alguém que Ryuen reconhecesse. E era exatamente por isso que Hiyori estava me contando sobre tudo isso. Hiyori, você se importaria de passar uma mensagem? Eu disse. Escolhi deliberadamente não usar palavras que pudessem confirmar qualquer coisa que ela tivesse me perguntado. O que eu já disse seria o suficiente. Se eu estivesse falando com outra pessoa, poderia ser diferente, mas Hiyori provavelmente não usaria sua posição atual para criar problemas para mim. Ela entendeu o significado do fato de que Ryuen, que havia me reconhecido como líder da minha classe, não tornou minha existência de conhecimento público. E o que seria? Ela perguntou de volta. Seu rosto não mudou, mas ela olhou para mim gentilmente. Diga a Ryuen que, se fosse eu, poderia ter vencido com facilidade e segurança em 5 ou mais eventos. Diga-lhe isso. Ok, eu entendo. Eu guardei a mensagem na memória. Vou me certificar de repassá-la. Hiyori sorriu, os olhos semicerrados de felicidade levemente juntou as mãos como se estivesse em gratidão. Ryuen tinha uma boa aliada, além de Shizaki e Ibuki. Se Hiyori pudesse controlar a tendência que os três tinham de correr soltos, eles se tornariam ainda mais formidáveis. E assim, terminamos nossa discussão sobre o exame de final de ano. Bem então. Normalmente, eu teria me separado depois de chegar a esse ponto, mas a parte mais importante do nosso encontro ainda estava por vir. Se você encontrar algum livro que chame sua atenção, por favor, leve para casa e leia, disse Hiyori, mais uma vez abrindo sua bolsa e tirando alguns livros. Foi por esses livros que planejamos originalmente nos encontrar hoje para conversar. Está tudo bem? Mas esses livros foram retirados em seu nome, não foram? Já obtive permissão da bibliotecária. Embora não seja realmente encorajado, a bibliotecária disse que tudo ficaria bem, desde que os livros fossem devolvidos no prazo. Hiyori provavelmente era uma espécie de VIP na biblioteca. Não era de surpreender que ela tivesse recebido tratamento especial.
Nós nos envolvemos em uma discussão animada sobre livros por um tempo, depois terminamos nossas bebidas e nos separamos. Parece que preciso mudar um pouco minha avaliação dela. Murmurei para mim mesmo. Até agora, eu só pensava em Hiyori como outra aluna da minha série. Ou mais especificamente, como uma amiga com quem compartilhei um interesse comum. Pouco depois de me separar de Hiyori, encontrei-me com Kei, que tinha ido ao Keiyaki Mall. "O que você quer?" ela perguntou. As primeiras palavras que saíram de sua boca foram ditas em tom áspero. Ela não parecia estar de bom humor. "Que tal você se sentar primeiro?" Eu perguntei em troca. Eu a encorajei a sentar no lugar que havia acabado de ser desocupado pela saída de Hiyori, mas ela recusou, apenas olhando rapidamente para o local. Seu rosto sugeria que a enojava. Rumores estranhos começariam a circular se as pessoas nos vissem sentados aqui juntos, ela respondeu, olhando para a direção oposta. Se um terceiro estivesse nos observando agora, mesmo de uma boa distância, provavelmente não pareceria que Kei e eu estávamos conversando um com o outro. Seria um problema se conversas assim se espalhassem? Perguntei. Sim, seria um grande problema. Você entende que, se interagir descuidadamente com alguém do sexo oposto, a notícia se espalhará imediatamente, certo? É como se você não entendesse nada disso, disse Kei. Parecia que era exatamente isso que eu estava fazendo agora. Interagindo descuidadamente com um membro do sexo oposto. Então? O que você queria? Ela perguntou. Desculpe. Eu esqueci completamente. Quando eu me lembrar, entrarei em contato com você. Eu já tinha cuidado do que precisava fazer em relação a Kei. O que? Ugh, isso é ridículo, eu vou embora. Ela bufou com um suspiro exasperado, virando as costas para mim. Não tentei impedi-la, apenas a observei partir. Isso só piorou o humor dela, o que eu supus ser completamente compreensível. Ela estava de mau humor porque eu deliberadamente a fiz se sentir assim.